Continuando nosso estudo de pilares, até então vimos como que é feito o dimensionamento, o cálculo da área de aço. E neste vídeo veremos as disposições construtivas. O primeiro item que eu preciso atentar é com relação aos cobrimentos das armaduras, que é a distância entre o aço e a face do concreto. Então, preciso ter um cobrimento mínimo de acordo com a classe de agressividade, determinado da mesma forma como foi feito para vigas e lajes. Tem uma tabela da norma que, em função da classe de agressividade, ele indica o valor mínimo do cobrimento que eu preciso ter para o meu elemento, no nosso caso, pilar. Então, para a classe 1, cobrimento mínimo 2,5. Então, o mínimo de cobrimento para uma obra no ambiente rural é de 2,5 cm. Classe 2, 3. Classe 3, 4. Classe 4, 5 centímetros. Já seria em indústrias. Então, preciso atentar sempre para esses cobrimentos mínimos, porque influenciam na durabilidade do nosso pilar. Ele é garantido através de espaçadores que são colocados na execução. A nossa armadura longitudinal, que é determinada através do dimensionamento, nós encontramos um valor de centímetros quadrados e aí eu tenho que transformar isso numa bitola e uma quantidade. Aí a norma traz que o diâmetro mínimo que eu posso adotar para a armadura longitudinal dos pilares é de 10 milímetros. E a maior bitola é a largura do pilar, menor largura, dividido por 8. Essas bitolas, convencionalmente, quando você for procurar em material de construção, você tem esses padrões. Para pilar, então, eu não posso adotar de 8, 6,3, apesar de encontrar no mercado algumas armaduras de pilares prontos com os diâmetros abaixo de 10, mas por norma, o diâmetro mínimo para pilar é 10 e o máximo depende da largura do pilar. Geralmente, até no mercado você encontra de 25 até 10, 32 só se fosse obra industrial, que seria uma bitola muito grande para as obras convencionais. Para as residências, geralmente fica entre 10 e 16 milímetros para utilizar como armadura longitudinal dos pilares. Com relação aos limites, eu também tenho que calcular a armadura máxima e mínima. A mínima é em função também da carga do pilar, mas geralmente fica aqui com esse valor de 0,004 vezes a área de concreto. Seria 0,4%. Já o valor máximo, a armadura máxima que eu posso utilizar é de 8% da área de concreto. Então, só como exemplo, um pilar de 20 por 30, a área de aço mínima é só multiplicar por esses valores. Então, eu teria aqui no mínimo 2,4 centímetros quadrados e no máximo 48 centímetros quadrados. A norma também pede que seja utilizado no mínimo uma barra em cada quina do pilar. Se for um pilar circular, no mínimo 6 barras. Se for um pilar poligonal, então, em cada quina eu preciso ter uma barra que a norma exige. Geralmente os pilares são retangulares, em alguns casos, devido à estética, são circulares, mas para executar tem uma dificuldade a mais. A norma também traz o espaçamento entre as barras, que não posso ter um espaçamento muito pequeno para não ter problema na concretagem. Então, o espaçamento entre as barras mínimo é de 2 centímetros ou 20 milímetros. Não pode ser menor do que o diâmetro da barra. Então, para as barras convencionais, só se eu usar uma barra de 25 milímetros. Então, esse mínimo aumenta de 20 para 25. Para as outras barras, eu já vou adotar 2 centímetros ou 20 milímetros. E também não pode ser menor do que 1,2 vezes o diâmetro do agregado. O espaçamento também entre as barras longitudinais
precisam ser menor do que 40 centímetros e também menor do que 2 vezes a menor dimensão do pilar. A menor dimensão do pilar que a norma permite é de 14, então o espaçamento máximo entre as barras vai ser de 28, se o pilar tiver 14. Se o pilar tiver 20 centímetros ou mais, então o espaçamento máximo já passa a ser 40. Com relação aos estribos, nós calculamos as áreas de aço das barras longitudinais. Para os estribos, ela vai ser em função dessa barra longitudinal que foi calculado. Então, o diâmetro dos estribos tem que ser maior ou igual que 5 milímetros. Então, no mínimo, eu tenho que adotar uma bitola de 5 milímetros para os estribos. E também precisa ser maior do que o diâmetro longitudinal dividido por 4. Então, até barra de 20 milímetros, o mínimo é 5. Se for barra de 25, aí já passa para 6,3. O espaçamento entre os estribos é em função também das barras longitudinais, do diâmetro. Então, não posso ter um espaçamento maior do que 20 centímetros. Não posso ter um espaçamento maior do que a menor dimensão do pilar. Se o pilar tiver 14 de largura, ele só pode ter um espaçamento de 14. E também 12 vezes a armadura longitudinal. Por exemplo, se a barra longitudinal for de 10 milímetros, o espaçamento máximo entre as barras dos estribos é de 12 centímetros. Então, assim que eu determino, esses estribos servem para confinar bem o concreto, aumenta a resistência e protege aqui o problema de flambagem nas minhas barras longitudinais. Existe também um estribo suplementar, que quando eu tenho pilar largo, tenho várias barras, os estribos vai proteger as armaduras longitudinais, porém, se a distância da face do estribo até a minha barra longitudinal for maior do que 20 vezes o diâmetro do estribo, então preciso acrescentar um estribo suplementar para ajudar a combater a flambagem nessa barra também. Então, preciso acrescentar esse estribo suplementar. Ele pode ser feito com um gancho na mesma direção ou como um S, que vai ajudar aqui a travar também uma barra do pilar. Então, são essas disposições construtivas que temos que nos atentar quando nós realizamos o detalhamento dos pilares. Além disso, temos a questão do transpasse. Quando você vai em uma obra que tem vários pavimentos, quando concreta um pavimento, geralmente fica umas barras dos pilares passando, que são as esperas que são utilizadas para você dar continuidade nos pilares. Então, o tamanho da espera é em função do diâmetro da barra. Para concreto de 25, que é o mais utilizado, esse transpasse é no valor de 38 vezes o diâmetro. Então, para o diâmetro de 10 milímetros, que é a barra mínima, o transpasse é de 38 centímetros. Se o diâmetro da barra for maior, esse transpasse também vai aumentando. Então, são esses os cuidados. Nós veremos um exemplo como que nós podemos detalhar os nossos pilares. Então, só para concluir, isso daqui seria um exemplo do detalhamento de um pilar de uma residência com 2 pavimentos, tendo o pavimento térreo ao pavimento superior e do pavimento superior até a cobertura. Aqui dentro de cada retângulo, eu tenho indicado a armadura de cada lance. No primeiro lance, do térreo ao pavimento superior, são necessárias 8 barras de 10 milímetros. Aqui eu vejo o pilar em planta, como se eu tivesse feito um corte, olhando em planta as 8 barras. Os estribos, diâmetro de 5 a cada 12, o comprimento total do estribo, 1,8. E a minha barra, ela vai ter 2,80, que é o pé direito, mais 40 centímetros dos transpasses,
Para diâmetro de 10, o transpasse seria 38, mas arredondou aqui para 40, então 3,20. Então essa seria a armadura e também foi acrescentado uma armadura suplementar ligando as barras intermediárias. Se repetiu o mesmo detalhamento para o lance superior, do pavimento superior até a cobertura. Só a barra longitudinal, que como esse é o último pavimento, não tem o transpasse. Eu tiro aqui, o valor vai ser de 2,80 menos o cobrimento, que no caso aqui era 3 centímetros, por isso 2,77. E abaixo do térreo eu tenho a indicação da armadura que vai da sapata até o pavimento térreo, também deixando um transpasse. Então esse é um exemplo aqui de como que é feito o projeto dos pilares para que a pessoa que vai executar consiga realizar o detalhamento das armaduras, a execução de todas as armaduras necessárias para os pilares. Então, veremos no outro vídeo com a finalização do exemplo da semana passada. Bom estudo aí para vocês.